A justiça social é uma das áreas que jamais pode passar despercebida a quem quer que seja. Ao ler o livro O Estigma da Cor, de Jacira Monteiro, aprendi que há uma urgência em defender a vida dos que são continuamente injustiçados. E hoje vamos aprender sobre a necessidade de nos posicionarmos contra o racismo. E é exatamente com a Jacira que eu vou falar. Ela está atualmente a tirar mestrado em Educação, Arte e História da Cultura na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Jacira, se eu pudesse falar com as minhas próprias palavras como é que eu vejo a leitura deste livro, eu diria com toda a certeza que é uma leitura urgente. Eu acho que é um livro que tem que fazer parte da biblioteca de toda a pessoa. E de uma forma muito objetiva, eu vi que tu trouxeste bem a fundo a explicação da escravidão, da colonização, falas também da violência contra a mulher, essa desigualdade que existe entre a mulher negra e a mulher branca, desigualdade social também, tu não deixas isso de fora, e também eu acho muito curioso é essa responsabilidade que tu trazes para nós combatermos este mal que no fundo é um atentado contra Deus e também contra o nosso próximo. E eu acho muito curioso, porque tu começas por iniciar a tua escrita com um episódio de This Is Us, onde o Jack, o pai dos três, diz que não vê essa diferença de cor no seu filho Randall. E é aí que o filho diz, então tu não me vês, pai. Então, a pergunta que eu te quero fazer, assim, já muito direta, é ignorar ou até. Eu acho que quando ignoramos acabamos por negar as particularidades de cada pessoa. Isso é um impedimento, é uma falha que nós cometemos, ou seja, nós estamos a negar a criatividade de Deus. Por um lado, nós negamos a criatividade de Deus, a gente deixa Uhum, de render graças ao Senhor pela forma como Ele é criativo, como a sua graça criativa se manifesta, porque é muito bonito de ver como uhum, Deus é criativo e como Ele é imenso, né? Agora eu estou morando em São Paulo e aqui é uma metrópole e eu ando pelas ruas, eu vejo um japonês, eu vejo um africano, eu vejo uma pessoa que é descendente de europeu, e isso é muito legal. Você vê uhum, texturas de cabelos diferentes, você vê formato de olhos diferentes, você vê formato de boca diferente. E aí, nós, enquanto criaturas do Senhor, a gente deve render graças ao Senhor pela sua criatividade, pela sua bondade, pela forma diferente que Ele nos fez e como isso glorifica Ele, né? Como isso glorifica Ele não só na criação dos seres humanos, mas em toda a criação, as árvores diferentes, o uhum, formato do céu que vai variando ao longo do dia, né? Você tem agora pela manhã tá claro, né? Que a gente tá gravando isso pela manhã, daqui a pouco ao anoitecer vai ficar laranja e de repente à noite fica escuro. Cara, isso é muito. A gente deve se maravilhar pelo ordinário, inclusive, né? E isso é bem uhum, legal. Por um lado, a gente deixa de agradecer ao Senhor e se maravilhar pela graça criativa dele, e por outro lado, a gente não vê a pessoa mesmo, porque a cor, né, localiza as pessoas socialmente falando. A gente uhum. fala geralmente, né, principalmente em casos de futebol, a primeira coisa que fazem quando acontece casos de racismo, a FIFA, né, geralmente já coloca aquela placa, somos todos iguais. E é verdade, mas o ponto é exatamente disso, que nós somos iguais, mas nós não somos tratados iguais. Uhum. Então, o racismo reside aí. Então, no tratamento desigual, em como se localiza as pessoas, né, socialmente, é aí que está o problema. Quer dizer, o Senhor está dizendo que ele não faz acepção de pessoas. Ele diz que ele olha o coração e não o exterior. Por que que nós, enquanto seres humanos, nós fazemos acepção de pessoas? Uhum. Racismo é fazer acepção de pessoas, né, teologicamente. Por que que nós discriminamos? Por que que nós tratamos de forma desigual, se o Senhor não faz isso? Uhum. Então, ver a cor das pessoas não é apenas ver a cor das pessoas, é ver a pessoa mesmo.
é ver como ela é tratada, é ver como ela se sente, é ver as necessidades dela também. Então, uma coisa um Uhum. pouco mais profunda. Ela até entende as pessoas que usam esse argumento, e até algumas usam Gálatas 5 para isso, não há judeu nem grego e tudo mais, mas aquela passagem não está dizendo que Deus não vê as diferenças, até porque Deus, ele veio em Cristo Jesus em uma cultura específica, em um tempo específico, ele viveu de acordo com a cultura judia, enfim, etc. E é importante a gente se lembrar disso. Deus, ele não está separando, não está excluindo as diferenças ali, mas ele está mostrando que nós somos um, Uhum. apesar das nossas diferenças, né? Que ele é essa unidade na diversidade que o Evangelho traz. Então, ver a pessoa é ver também a sua cor. Eu entendo que às vezes as pessoas usam esse argumento para dizer, eu não vejo você, eu não lhe trato de forma desigual, o racismo, enfim, eu entendo que a ideia pode até ser positiva, mas é um argumento que não se sustenta, assim, né? Falando Uhum. tanto biblicamente quanto socialmente. Fantástico. E olha, antes de nós continuarmos, eu preciso já perguntar-te isto. Onde é que nós podemos encontrar o teu livro? O meu livro está na Amazon e eles entregam no mundo todo, né? Sem dúvida alguma, assim, se não conseguirem em formato capa, não é? O livro palpável, no meu caso, Uhum. podem fazer como eu fiz, que li através do Kindle, portanto, hoje em Boa. dia temos aí a internet para safar essas coisas também. Boa, verdade. Sendo assim, vamos lá um pouquinho mais fundo. Como é que surgiu? Tu estavas-me a falar isso há pouco e isso não pode agora fugir Uhum. de forma alguma dos nossos ouvintes. Como é que surgiu a ideia do livro? Assim, de uma forma muito resumida, como é que surgiu? Sim. Então, o livro surge porque inicialmente eu comecei falando desse assunto na igreja. Inicialmente foi em casa, né, claro, mas exteriormente, primeiro na igreja. Eu era professora, no caso, né, de escola bíblica lá na minha igreja em João Pessoa, e eu dava aula lá. E o livro surge porque a gente começou a falar na escola bíblica sobre esse assunto. Depois a gente falou de forma pública, na época da 2019, 2018, não lembro exatamente, a gente falou, fez uma live, começou a falar publicamente, e é uma igreja batista tradicional, de 100 anos, centenária, as pessoas ficaram muito curiosas por essa perspectiva bíblica para falar sobre o racismo. Aí eu comecei a falar também nas minhas redes sociais, mas de vez em quando, em 2020, com o assassinato de George Floyd, eu fiz um texto que acabou viralizando, e com isso veio muita gente me seguir. E aí eu fiz, a partir desse boom nas minhas redes sociais, eu fiz um e-book que eu disponibilizei grátis, inclusive continua aí pelas redes sociais, na minha bio do Instagram a pessoa consegue baixar, e desse e-book eu recebi o convite pela editora Quitanda para publicar um livro. Então, aí eu escrevi o livro, ampliei o que estava escrito lá no e-book e trouxe alguns outros capítulos que eu não tinha escrito, que eu não tinha falado antes. Então, o livro surge desse passo a passo, de forma bem natural, assim, Deus foi guiando e aí foi se formando. E que belo passo a passo. Tanto que uma das coisas que tu explanas muito bem no teu livro é o tema da colonização e a igreja. E porque é que isto não pode Uhum. ficar de fora? Tu explicas muito bem o descaso humanitário que aconteceu para com os escravos, mas o que me chamou muito mais a atenção foi tu teres mencionado o infante Dom Henrique. E é necessário nós falarmos sobre isso, porque eu moro perto de um lugar de onde ele Uhum. saía com os navios negreiros e comercializava Uhum. escravos. E esse descaso e maltrato, tu explicas que existe uma necessidade de o ser humano usar algo moral para justificar a sua maldade. Isso chamou muito a Uhum. atenção. Tanto que as expedições das quais ele fazia parte, ele liderava, eram chamadas de Ordem de Cristo. E eu confesso Uhum. que ao ler o livro, eu mandei um berro, assim, Uau! em puros pulmões, quando tu escreves simplesmente assim, pergunto, ordem de quem? Essas missões Aham. Ai, até estou gaga agora. Essas missões imperialistas poderiam ter sido ordem de qualquer um, menos de Cristo, pois o modelo colonialista de missões não é o modelo de Jesus. E a pergunta que eu te faço é, depois deste berro que eu mandei internamente, como é que nós chegamos a um equilíbrio de assumir a maldade
Uhum. cometida e combatê-la, mas ao mesmo tempo não negar o mandamento que Jesus nos deu, Sim. que é pregar o evangelho a todos. Sim, sim, perfeito. A antropologia missionária é uma matéria que vai surgir, ela é uma matéria bem recente, né? Surge nos últimos tempos aí nas missões, nas organizações missionárias e nos seminários teológicos, justamente por causa dessa questão tanto do racismo quanto da colonização e da forma como imperialista, né? Como algumas missões foram feitas. Ela surge realmente com esse objetivo de Uhum, dar aos missionários capacidade antropológica também, de entendimento de outras culturas, de outras realidades, para que isso não faça missões de forma colonizadora, né? uhum, Então, na antropologia missionária, eles dizem que com relação à cultura tem pelo menos três aspectos. Tem aspectos positivos, tem aspectos neutros, tem aspectos negativos da cultura. E eu acho muito interessante como eles fazem essa questão, o pai, entre aspas, né, da antropologia missionária é o Paul Hilbert, e aí ele tem vários livros sobre isso, e a partir, se quem estiver ouvindo quiser entender melhor, pode ir procurar Paul Hilbert, Antropologia uhum, Missionária, você vai ver vários livros sobre isso, e ele vai explicar. E aí ele fala que o aspecto positivo da cultura existe em todas as culturas, que é a graça criativa de Deus, que é a graça do Senhor. Então, por exemplo, você vai para a cultura africana, existe algo muito positivo com relação a essa questão de família, comunidade, de estarem juntos. Se uma pessoa vem de uma cultura, sei lá, de São Paulo, mais individualista, onde ninguém fala com ninguém, ninguém diz bom dia para ninguém, você que é missionário e chega numa cultura que é mais comunitária, você não vai mudar esse aspecto positivo dessa cultura por algo da uhum, sua cultura. Muito pelo contrário, você deve se adequar a esse modo de viver deles. Então, o evangelho ele não muda o aspecto positivo da cultura, uhum, mas existem também aspectos neutros da cultura, aspectos como formas de vestimentas. Na cultura africana tem muita cor, tem uhum, muita, enfim, que se você for olhar, por exemplo, a cultura europeia, que é algo mais padronizado, ao olhar para a cultura africana pode achar que é feio, pode achar que é ruim, mas não é algo que você deve mudar, não é algo que você deve modificar para alguém se vestir da forma como você se veste. É algo neutro. E aí eu estou dando esses exemplos assim. Mas em todas as culturas, todas, a antropologia missionária vai falar, existe algo negativo nelas, por causa do uhum, pecado que existe no mundo. uhum, Então, por exemplo, a cultura brasileira tem a questão de ser uma cultura muito pornográfica. E isso é um problema aqui no Brasil. A cultura africana, vou dizer de Guiné-Bissau, né, que foi onde eu nasci, né, eu não voltei mais, né, desde que eu vim para o Brasil, mas eu nasci lá. Tem a questão da mutilação genitália feminina ainda. uhum, Cultura europeia, a questão do individualismo excessivo é um problema também. uhum, E, enfim, várias outras coisas que a gente pode olhar das culturas e que a gente vai ver aspectos negativos. E que quando o evangelho chega, necessariamente vai mudar isso, necessariamente vai trazer a luz de Jesus Cristo para a forma como a gente está vivendo, para as coisas que a gente tem feito que não agradam a Deus. E aí eu só trouxe alguns exemplos das culturas, mas existem várias outras coisas. A forma de adorar, que está se adorando a criatura e não o Criador. Então, uhum, o Evangelho vai fazer isso. E é nesse aspecto que o missionário vai trabalhar, no aspecto negativo, e não no aspecto neutro, nem no aspecto positivo. Porque se você muda o aspecto neutro ou positivo, aí já é imposição, já é uhum, mudar aquilo que é bom que Deus fez por algo que você acha melhor da sua cultura, achando que a sua cultura é uhum, superior à outra. Mas o aspecto negativo, de forma muito natural, o evangelho vai confrontar a forma de viver da pessoa, o que ela tem feito moralmente errado, a forma de adorar a outros deuses que não o Deus verdadeiro. Então, é realmente preciso muita sabedoria e muito estudo também, né? Um missionário, a gente tem muito essa coisa de que, tipo, um missionário, se não conseguiu fazer alguma coisa que ele queria da vida, uma pessoa não conseguiu fazer o que queria da vida, então vai ser missionário. Mas não é assim. E especialmente nos nossos tempos, né? Os nossos tempos tão globalizados, tão diferentes, é necessário que haja preparo e preparo
firme assim, né? Uhum, Tanto que o BAN, né, Business as Mission, negócios como missão, outras formas de missão têm se levantado nos nossos tempos, porque os tempos são diferentes. E o uhum. missionário é a pessoa que mais precisa estudar, na verdade, né? Porque está lidando com uma outra Exatamente. cultura, com uma outra realidade, e é necessário que haja esse preparo, essa capacitação, tanto teológica quanto Uhum, missional mesmo, né? Então, seria isso, para a gente não cair nesse imperialismo, nessa coisa de reproduzir a nossa cultura na outra, é a gente deixar o aspecto neutro e positivo da outra cultura intacta, mas o negativo é a gente interferir. É tipo São Paulo, por exemplo, eu era de João Pessoa, mas o Brasil é um país continental, então cada região é de uma forma. Então, eu chego aqui, eu observo ao redor um ídolo aqui de São Paulo, de forma muito clara, é o trabalho, né? Por uhum. ser o coração financeiro do Brasil e uma das, né, o coração financeiro também do mundo, né? Também tá aí dialogando com o mundo, né? Então, as pessoas aqui não são pessoas, são máquinas. E Deus ele não criou a gente para ser máquinas, não é? Então, é uma coisa que o evangelho vai chegar e vai questionar, mas por que que você está adorando ao dinheiro? Por que que você está passando tanto tempo mais trabalhando ali e não com seus filhos, né? Então, Uhum. o evangelho vai trazer essa questão, mas o aspecto sei lá, neutros e bons de São Paulo, a gente não vai mudar. Então, esse tato, esse respeito, né, com o outro, né, com a outra Uhum. cultura e com a outra realidade que Deus construiu, é que a gente deve ter, que o missionário deve ter. Fantástico, mas que lição que isto foi agora. Olha, um capítulo também que me chamou muita atenção foi essa questão da mulher negra e a feminilidade elitista. E eu acho muito importante nós falarmos sobre isso também. Porque tu fazes, inclusive, uma bela comparação, com a mulher de Provérbios 31, que Uhum. não tem nada a ver com uma mulher intelectualmente fraca, Sim. silenciosa, ou com Uhum. aquele síndrome de Cinderela, à Pois é. espera de alguém que um príncipe encantado que a venha salvar. Fala mais sobre isso, eu vou-te dar todo o tempo de antena do mundo. Já extrapolei todo o tempo, né? Vamos Olha, embora. essa é uma passagem que a gente precisa explorar mais. Eu estou pensando, tenho pensado em fazer um livro só sobre isso, Ai, porque ela é por uma favor. passagem, que ela é uma passagem muito interessante e exegeticamente, no original, ela é muito ampla. Primeiro, uma coisa bem basilar, mas que a gente só entende quando a gente vai para o original, quando a gente faz essa exegese, né? Que é que, no original, o termo lá, que foi interpretado para virtuosa, na verdade é guerreira. Uhum. Só isso já faz a gente entender, tipo, É impossível muita não coisa pensar mesmo. nas guerreiras do Wakanda. Impossível. Exato, Impossível não pensar. exatamente. Que eram princesas lá, mas ao mesmo tempo elas estavam lá lutando, estavam fazendo as coisas. Então, o conceito lá de Provérbios 31 é guerreira, é a mulher guerreira. Por quê? Porque ela está dando conta, ela realmente é guerreira, ela está dando conta das coisas em casa, ela está dando conta das coisas lá fora, ela está vendendo, ela está comprando, ela está fazendo negócio. Nossa, quem consegue fazer isso? Ela realmente é uma guerreira. A ideia é que ela era uma mulher forte. Tanto que tem um dos versículos que fala que ela é uma mulher forte. Então, a mulher tem que ser frágil. Pô, tá lá dizendo que a mulher, Provérbios 31, ela é forte, né? Ela realmente encara as coisas, ela vai e faz as coisas. E é bem interessante, porque quando a gente vai olhar, por exemplo, trazendo aqui para o Brasil, a realidade do Brasil, onde a gente encontra mais dessa mulher? E aí eu vou provocar, não é nos condomínios, não é essa a realidade. A gente encontra essa mulher na favela, né? Que tá Uhum. lá cuidando dos seus filhos, o marido abandona, né? Ela tem que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Às vezes tem um marido, o marido não faz nada. Enfim, tem várias coisas que a gente precisa analisar. Então, quando a gente coloca um padrão de feminilidade que é externo à Bíblia, que é um padrão cultural, que foi algo que foi construído em determinado momento. Nesse capítulo eu até trago a citação da Sojourner Truth, né, que Uhum. ela era escrava,
nos Estados Unidos, ela era ex-escrava e ela comprou a libertação, ela foi liberta, e ela estava numa conferência, e era justamente nesse período que eles estavam construindo esse conceito de feminilidade. Mas eles constroem esse conceito de feminilidade a partir das mulheres brancas daquela época, e esses ex-senhores escravos, né? Então eles dizem, a mulher tem que ser ajudada a entrar na carruagem, ela tem que ser tratada como a parte mais frágil. E aí a Sojourner Truth, ela vai e questiona isso na própria conferência, e aí ela pega o microfone e fala, esse homem aí apontou para o cara que estava lá e diz, ele fala que tem que ajudar as mulheres a subir na carruagem. Ela diz, ninguém nunca me ajudou a subir na carruagem. Ele fala que tem que tratar as mulheres como parte mais frágil. Aí ela fala, ela levantou o braço e disse, eu tive que trabalhar tal qual vários homens na lavoura, e quando eu tive meus filhos, aí ela conta, ela teve uma quantidade bem grande, assim, de filhos, 12, não sei, não lembro exatamente, filhos. Ninguém nunca me deixou estar com os meus filhos para ser uma mãe, que é o que vocês dizem, né, que tem que ser. Todos foram levados, tirados de mim de início para escravidão. E aí ela fala, aí eu acho essa parte muito profunda, ela fala, quando eu chorei o meu choro de mãe, ninguém me ouviu, só Jesus. Ela era crente. E aí a gente vê que é um conceito de feminilidade que é cultural, que vai ser construído em detrimento de algumas histórias, de algumas realidades. Por exemplo, a mulher negra. E aí, no livro, como eu estou falando sobre o racismo, eu trago mais a questão da mulher negra. Mas não é só a mulher negra, é a mulher negra e a mulher pobre como um todo, né? Porque a mulher pobre, ela tem de trabalhar, o salário do marido não dá para a família toda, ela tem de trabalhar. Então, às vezes, está lá discutindo na internet, nessas conferências, a mulher pode trabalhar. Nossa, a mulher negra está trabalhando desde a escravidão. A mulher pobre está trabalhando, a mulher nordestina, por exemplo, aqui do Brasil, está trabalhando desde sempre, né? Por causa da realidade, da pobreza, enfim. Então, é por isso que eu trago o termo elitista, porque é de uma elite, é de umas pessoas, de uma pessoa que tem dinheiro, que tem condições, que o marido está em uma economia que pode trabalhar e ganha um salário bom. Aqui no Brasil, a gente está com um salário mínimo de 1.200, 1.300, não lembro. E para a realidade do Brasil, isso não dá para você fazer nada, muito baixo. Então, às vezes a gente traz uma discussão que é plenamente cultural, que é importado, tanto dos Estados Unidos, quanto dessa época vitoriana, né, da Inglaterra. Então, pega esse estilo de vida, essa forma de ser e coloca uma estética para a mulher, você só pode vestir dessa certa forma, você só pode falar de determinada forma, você não pode estudar tanto, você não pode. E aí você olha para Jesus, Jesus tinha mulheres que estavam aos seus pés, que estavam trabalhando com ele também no seu ministério, mulheres que contribuíam financeiramente no ministério de Jesus, mulheres que estavam com ele estudando, porque Jesus ele era um rabino, ele era um mestre. Você vê durante as escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, mulheres fazendo várias coisas, né? Mulheres trabalhando lá no campo, lá, mulheres sendo pastoras de ovelha, no caso, né, que a gente fala, que eu estou falando, enfim. E no Novo Testamento tem mulheres também, inclusive nas lideranças das igrejas primitivas, né, que são igrejas primitivas, não igreja primitiva, são várias, né, Éfeso, Tessalônica, enfim. E a gente vê essa realidade. Então, eu questiono do que a gente está falando. Porque quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vê as mulheres lá. Então, às vezes, o que a gente chama por bíblico, na verdade, é um padrão cultural. E como Paulo está dizendo para a gente que a gente deve analisar as doutrinas, ver se as doutrinas realmente vêm de Deus, a gente tem que ser igual o crente de Bereia, eu questionei nesse capítulo. Do que a gente está falando? Porque a gente faz as conferências de mulheres e coloca Provérbios 31, e aí a gente chega lá e diz que as mulheres não podem trabalhar, tem que ser intelectualmente frágil, não sei o quê, e a mulher do Provérbios 31 está sendo exatamente o contrário. Com chazinho e bolachinha a acompanhar o congresso. Pois é. Ai, meu Deus. Exato, em vez de a gente chegar lá, e Jesus fala, a vida eterna que conheçam a ti, o Deus único. E a gente deve, a partir desse lado da eternidade, aprender sobre Jesus, ensinar teologia, né, como
Piper fala, teologia fortes produz mulheres fortes. Em vez de a gente estudar teologia, a doutrina de Deus, entender mais o Senhor, para a gente ser moldados pelo Senhor, a gente vai pelas nossas próprias forças. Por mandamentos, mandatos culturais. E aí a gente acaba idolatrando a nós mesmos e assuntos, casamento, a maternidade, que assuntos são bons, são positivos, são coisas dádivas do Senhor, mas que a gente acaba idolatrando isso aí, ao invés de colocar Deus como centro. E aí que o problema começa. Aí que o problema começa. E a gente precisa repensar mais sobre isso. E realmente à luz da Bíblia, não à luz cultural. Olha, eu digo-te uma coisa, quando eu li esse capítulo, trouxe-me um descanso tão grande, mas tão grande, Que porque legal. é verdade, porque embora o meu contexto ele seja diferente, por exemplo, eu venho de uma família, pronto, a minha mãe foi mãe solteira, e a minha avó sempre foi aquela mulher que sempre teve que trabalhar, porque ela já nasceu num contexto de ditadura. Então, quando a minha mãe nasceu, a ditadura em Portugal também ainda existia. Então, Sim. assim, por mais que a imagem que eles quisessem passar era o homem a trabalhar, isso há até nos livros de escola da minha avó, que ela ainda tem aqui em casa e eu vejo. É uma imagem que o homem chega do trabalho, os filhos estão organizadinhos com a farda da militância, né? E a esposa a fazer a comida. E eu ponho-me a pensar, isso era a maior mentira. Porque aquelas mulheres não passavam a vida em casa, porque o país estava tão deteriorado, a ditadura ela fez graves danos, principalmente na forma como separou muito bem as classes. Não havia classe média, havia classe pobre e classe alta, ponto. Então, a classe alta tinha oportunidade, sim. Essas mulheres tinham oportunidade, sim, disso. As mulheres da classe baixa, não. E a minha avó veio desse contexto. A minha avó, a minha bisavó, e por aí vai, toda a história. Então, aquilo trouxe-me um descanso tão grande para já, porque me abriu Que os olhos bênção. para honrar a história delas. Sabes? Tudo aquilo que elas Sim. passaram, mesmo já no pós-ditadura. E também para entender um pouquinho mais das mulheres aqui. Que Eu acho que legal. isso trouxe muito descanso. Jacira, e por fim, fala-nos da importância que há em falar sobre racismo dentro das igrejas e dá também dicas práticas de combate ao racismo. Então, quando a gente fala sobre a questão do evangelho, nós falamos acertadamente sobre o mandato espiritual. O mandato espiritual seria que, por causa do pecado, houve um rompimento de relacionamento de nós com Deus. Então, em Cristo Jesus, nós somos reconciliados de novo com Deus. Nós devemos manter essa relação, devemos cultivar a devoção ao Senhor, devocional, culto, estar em comunhão com os irmãos. Isso é mandato espiritual, é um mandamento do Senhor que a gente deve cumprir, que a gente deve estar em manutenção constante. Mas a gente se esquece do mandato cultural e do mandato social que também estão na Bíblia. O mandato cultural tem a ver com a criação de Deus, da gente cuidar da criação de Deus, da gente estar tendo esse cuidado com relação às culturas, ao que ele fez na criação, enfim. Então, quando a gente olha a situação do nosso mundo, né, nesses dias apareceu um vídeo que rodou muito na internet, de Nova York, de que estava parecendo que estava com o filtro sépia, né? Estava com várias fumaças. E isso porque teve vários incêndios, né, em locais lá em Canadá, que chegou lá em Nova York e ficou muito estranho, ficou muito bizarro, né? Um cenário de filme mesmo. Então, a gente não tem cuidado da criação de Deus. A gente não tem cultivado essa questão do mandato cultural, e de ver as culturas, né, e aprendendo uns com os outros, né, que a gente vai ver lá em Apocalipse a questão de que Deus ele vai reconciliar consigo mesmo todas as pessoas, todas as coisas, que ele vai restaurar a criação, ele não vai deixar que as coisas continuem assim, mas ele vai restaurar porque a criação está gemendo, e está gemendo por causa da gente, né, enquanto seres humanos, que toda a criação dá louvor ao Senhor e cumpre o seu papel, mas apenas o ser humano, né, que a gente não faz isso. Então,
a gente precisa lembrar também do mandato cultural. Mas ainda tem um mandato social que também está na Bíblia, que é essa relação com o nosso próximo. A gente vê, por exemplo, nos 10 mandamentos, que os 4 primeiros mandamentos são com relação ao nosso relacionamento com Deus, e os 6 últimos é com relação ao nosso próximo. Quando Jesus ele vai resumir a lei e os profetas, ele vai resumir em 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e em segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. A gente vê ao longo de todas as escrituras, do Antigo ao Novo Testamento, leis com relação a como nós devemos tratar o nosso próximo, como nós devemos tratar as pessoas ao nosso redor, a criação de Deus. E isso é um mandato social. Por quê? O Francis Schaeffer, ele fala sobre que o cristianismo, ele é individual, no sentido de que Deus, ele vai salvar a gente individualmente. Eu sou responsável pelo meu relacionamento com o Senhor, sacerdote de todos os crentes, mas ele não é individualista. Às vezes a gente confunde as coisas. E aí o Francis Schaeffer, teólogo, né, e filósofo, ele fala que a gente precisa entender, ele não fala dessa forma, né, tô Parafraseando, sim. parafraseando. A gente precisa entender que nós também somos seres sociais, né? Enquanto igreja, né? É uma comunidade, é uma sociedade. E existem regras, existem leis que Deus vai colocar com relação ao tratamento do nosso próximo. Então, quando a gente vai olhar a questão do racismo, e aí eu venho dizendo, né, que o racismo é anti-evangelho. Por quê? Porque o propósito de Deus é de reconciliar a sua criação, reconciliar tudo, restaurar tudo. O que vem do Senhor, fruto do Espírito, é a paz, é a alegria, é a unidade, né? Jesus, na sua última oração, em João 17, ele vai orar pela unidade. O racismo é a antítese disso. É anti-reino, porque é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino de alegria. O racismo é o contrário, é justamente a divisão, é o ódio, é essa coisa que vai de encontro ao que o reino de Deus vai estabelecer. É por isso que o racismo é anti-reino. É por isso que nós, enquanto cristãos, devemos nos atentar também. Porque, espiritualmente falando, a partir da teologia, espiritualmente falando, o racismo é diabólico. E eu acho que nós, enquanto igreja, a gente não chegou nessa compreensão ainda. Por quê? Porque se vê o racismo apenas como uma questão de militância política e se esquece que é uma dor real. As pessoas são realmente limitadas todos os dias, são ofendidas todos os dias por causa de sua cor, seja de forma direta ou de forma indireta, a partir de um olhar, de você estar em um local onde, entre aspas, é lugar de branco, né, um lugar bom, e um negro não pode acessar esse lugar, e você está lá, as pessoas vivem olhando para você, às vezes fazem comentários, às vezes é um segurança seguindo você, querendo que você saia, enfim, tudo isso a gente tem que entender que é um atentado contra Deus, porque é um pecado, porque é uma acepção de pessoas, mas é um atentado contra o próximo também. Fere o mandato contra o Senhor, né? E também o mandato social contra o próximo. Então, é algo bem grave para o Evangelho, é algo que é diabólico. Então, quando o João, o apóstolo João, vai escrever que ninguém pode dizer, falando do mandamento do amor, né? Ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o seu próximo. A Bíblia, né, tá amarrando os 2 grandes mandamentos, está colocando os 2 juntos. Quem fere o segundo grande mandamento também fere o primeiro grande mandamento, porque todo pecado é um pecado primeiramente contra Deus. Então, quando a gente vê essa análise da Bíblia, o racismo, a discriminação, o machismo, violências, essa coisa, esses pecados sociais são coisas que também atingem a nós, enquanto cristãos, que a gente também deve se atentar. E quando a gente vê isso também nas igrejas, isso é uma coisa muito grave, né? A violência contra a mulher aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, aqui no Brasil, é algo que é muito latente. A violência das mulheres nos lares evangélicos. É algo que é muito grande. Eu não sei como é a realidade em Portugal, mas aqui no Brasil é algo muito grande. Como, né? Aqui também. Pois Exatamente. então... Nós foi por causa da questão ditatorial.
Exatamente. Exato, então, a gente tem que questionar essas coisas à luz da Bíblia mesmo, à luz do que a Bíblia está Uhum. falando. A violência não é algo que vem de Jesus, não é algo que provém de Deus. Diminuir o valor de uma pessoa não é algo que provém do Senhor. Então, esses Exato. pecados sociais, que às vezes a gente ignora, é algo que não é ignorado pelo Senhor. Né, e faz Uhum. parte da nossa responsabilidade social enquanto cristãos também nos importarmos com isso, também falarmos sobre isso à luz da Bíblia. Então, o racismo entra nesse pecado que é social também. Então, nós, enquanto cristãos, precisamos olhar à luz das Escrituras, sobre isso e levar isso mais a sério, porque a nossa sociedade está cada dia mais globalizada, são pessoas de vários locais convivendo juntos, e aí a gente tem essa identidade grupal, né? Eu comigo mesmo, eu com o meu grupo, e o outro grupo a gente tem que atacar, tem que extinguir, mas Uhum. essa não é a mentalidade do reino. Essa não é a mentalidade de Jesus. E a gente precisa pastorear os nossos corações e corações uns dos outros com relação a isso, com relação a prestar atenção nos pecados sociais também, e colocando Cristo no centro, né, sempre, mas observando o que a Bíblia está dizendo com relação a isso. Então, com relação ao racismo, nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos, primeiro, fazer um questionário nas igrejas para saber a percepção da própria igreja com relação a isso, né? Então, o racismo, pelo menos aqui no Brasil, ele vai se manifestar de diversas formas em diversas realidades, mas aqui no Brasil Uhum. essa questão de acesso a lugares que são considerados de brancos. Então, na pirâmide social, quanto mais você sobe, mais branca ela é, e a base fica para os pretos. Então, os pretos são diminuídos, são subjugados, tem que ficar nesses lugares de subjugação. E aí, quando a gente vai olhar as igrejas, as lideranças são quase totalmente brancas. Então, a gente reproduz essa ideia de que o negro, ele é inferior. Mesmo sem perceber, às vezes, não é intencional, mas Uhum. o racismo é algo tão naturalizado que a gente não percebe. Então é Uhum. necessário que se faça um questionário, entenda como a igreja está servindo, colocar essa temática do racismo nos nossos seminários, para que as nossas próximas lideranças elas saibam lidar. Eu sempre questiono nas minhas palestras, se você como pastor, se uma pessoa que é pastor, se um membro sofreu racismo, será que ele vai saber como lidar? Será que vai saber Uhum. como acolher? Será que vai saber? Uma mulher que sofreu violência doméstica vai saber como acolher? Vai saber como ajudar? Vai realmente direcioná-la tanto à restauração, a não sentir ódio do marido, mas também em dizer para ela denunciar o marido, inclusive para a Uhum. polícia? Enfim, Uhum. às vezes a gente não chega lá, e a gente precisa, enquanto igreja, também ter essa sabedoria, porque isso é ser luz para as nações, né? Jesus, ele chamou Israel para ser luz para as nações, nós também devemos ser, e as nossas comunidades devem ser feitas de formas diferentes. Quer dizer, no mundo pode haver racismo, mas que nas nossas igrejas não haja. No Uhum. mundo pode haver violência doméstica, mas que na nossa igreja não haja. No mundo pode haver problemas sociais, mas que a gente, enquanto igreja, por causa da busca pela santidade e do cumprimento do mandato social, que não aconteça essas coisas. Mas se a gente reproduz a cultura do mundo, então a gente não está fazendo o que Paulo ensinou lá em Romanos 12:2, de ser contraculturais, né? Uhum. Então, a gente precisa pensar também sobre isso. A gente pode aplicar, colocar nos currículos, né, de seminários teológicos sobre isso, falar sobre antropologia missionária com os missionários antes deles irem para os locais, para que eles realmente sejam capacitados. A gente pode também, nos nossos templos, fazer cursos pré-universitários, porque o racismo é uma questão de educação também, porque no período da Uhum. escravatura, as pessoas negras não eram dadas a questão da educação, era só o trabalho braçal, e continua essa forma de ser, né, onde as pessoas negras são menos alfabetizadas, coisas que a gente vê ainda, né, da realidade. Então, se a igreja, por exemplo, usa a sua estrutura de culto, né, para fazer cursos pré-universitários com voluntários da própria igreja, professor de português, professor de matemática, coisas básicas, assim. Minha igreja lá em João Uhum. Pessoa estava fazendo isso para comunidades pobres,
carentes, e aí pessoas que, a gente sabe que o ensino público, pelo menos aqui no Brasil, é muito ruim, muito defasado, e essas pessoas não têm oportunidades de ir para a faculdade, que é onde vai realmente ter oportunidades de vida, né, e de subir, né, e de ajudar as suas famílias. Então, se a gente, enquanto igreja, dá esse suporte, e a igreja, os protestantes, mais especificamente, sempre tiveram essa preocupação com a educação, né? Uma coisa muito boa, né, das missões era que, primeiramente, já fazia uma escola, né, já ajudava as pessoas a saber ler, e a gente sempre teve, se a gente resgatar esse legado, a gente pode fazer muito bem para a sociedade e ajudar aí em coisas e aspectos que o próprio governo não faz nada, né? A igreja muitas das vezes chega em lugares onde o governo não chega, e esse é o nosso papel também. Então, são algumas dicas a gente pode aplicar e assim ir ajudando aí nessa questão, já implantando o reino de Deus, o já e eu ainda não, né? Mas já implantando o reino de Deus, trazendo esse reino, né, de justiça, de paz, de alegria, de reconciliação, né, sendo contraculturais. Se o mundo está sendo racista, mas nós, enquanto igreja, não, nós não vamos sendo, nós não vamos ser, nós vamos agir de uma forma que agrada a Deus, né? Nós não vamos fazer acepção de pessoas, nós vamos amar o nosso próximo. O Entre Linhas contou com a participação especial de Jacira Monteiro e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.